Então nós temos os ensinos dos apóstolos para a gente seguir. E aqui o apóstolo diz assim: orem sem cessar. Orem sem cessar. E eu trouxe como título essa mensagem: por que devemos orar? É uma pergunta importante, pois sua resposta certamente traz conforto e ânimo para uma vida de oração. Uma vida de oração. Em primeiro lugar, devemos orar porque quando oramos, nós falamos com Deus. É muito interessante observar que as pessoas que precisam de uma coisa de Deus falam para todo mundo, menos para Deus. Eu me lembro uma vez, uma pessoa chegou no meu gabinete e falou assim: pastor, eu vim aqui que eu estou precisando de uma resposta de Deus. Aí eu disse assim: então você veio no lugar errado, porque eu não sou Deus. Se você precisa de uma resposta de Deus, você não precisa nem sair de casa. Jesus diz que você deve entrar no seu quarto, fechar sua porta e fala com Ele em secreto, e em secreto Ele vai te responder. Então, quando a gente precisa de falar com Deus, a gente pede para os outros falarem com Deus por nós. Olha, ora por mim. Não há nenhum problema em orar pelos outros e impedir que os outros orem por nós. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Nós conversamos com Deus. Nós derramamos o nosso coração com Deus, falamos diretamente com Ele. Ele nos deu, vamos dizer assim, essa linha direta com Ele. E todos podemos ter o nosso momento de comunhão com Ele e falar com Ele. Nossas palavras, elas não são dirigidas ao vento, nem a um ser que não é um Deus verdadeiramente. Quando oramos, nossas palavras são dirigidas ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai que está nos céus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o que pode resolver nossos problemas, pelejar nossas batalhas, curar nossas doenças, prover todas as nossas necessidades, nos ajudar nas noites longas e dias sombrios. Quando nós oramos, nós falamos com aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não há limite para a resposta, para a bênção, quando você fala com Deus. Então devemos orar, porque quando oramos, nós falamos com Deus. Não existe privilégio maior que um ser humano tenha em poder dirigir sua voz a Deus e saber que será ouvido. Falar com Deus. Uma vez uma pessoa me ligou e disse: pastor, o senhor conhece alguém em Brasília que tem uma influência lá, que eu estou numa situação que eu preciso resolver e tem uma urgência? Eu falei: conheço. Conheço alguém que resolve tudo em Brasília. Ele dá uma palavra, as portas se abrem. Aí ele falou: pastor, não estou falando do Lula, não. Eu disse: nem tão pouco eu. Mas de quem o senhor está falando? De Deus. Ah, pastor, não estou com brincadeira, não. Eu preciso de alguém para me ajudar. Aí eu falei: infelizmente você está com brincadeira. Você não precisa nem gastar passagem para ir a Brasília.
Fala com Deus. Fala com Deus. É um privilégio dirigir a nossa voz ao Senhor, falar com Ele. E diz aqui o apóstolo aos Filipenses que devemos falar com Ele, não é com chorumbelas e com chorumingando, e assim, não. Ore com ações de graça. Tem gente que começa a orar, começa a chorar. Eu falo assim, essa pessoa é bem-aventurada, porque se eu fosse Deus, eu falaria assim, cala a boca. Imagine toda vez que seu filho vem pedir para você uma coisa, chega já chorando. Mas é um privilégio, é uma honra para nós, réis mortais, falarmos com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com o Deus dono de tudo, que governa tudo, que manda tudo, que pode tudo. Esses dias eu vi uma imagem que me chocou muito ali nas redes sociais, era do carnaval do ano passado no Rio de Janeiro, o diabo arrastando Jesus pela Sapucaí. Aí esse ano aparece a Sapucaí sozinha, abandonada, e a pessoa escreveu, quem é que manda aqui? Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Em segundo lugar, nós devemos orar, porque quando oramos, vemos resultados. Vemos resultados. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, quando é que a gente deve parar de orar? Eu disse, você deve parar de orar em 3 circunstâncias. Primeiro, quando Deus te der a resposta. Segundo, quando Deus lhe falar não. E terceiro, quando Deus lhe falar que já ouviu. Agora aguarda. Quando eu morava em Belém, a Gemima tinha 3 anos de idade, era mais nova que a Beatriz. E a Raquel já estava nos dias de ganhar o Rafael. E a Raquel, interessante, quando ela engravida, ela emagrece. É o sonho de consumo de toda mulher. E a Raquel emagrecia. Mas a barriga do Rafael ficou imensa. Parecia um carrinho de supermercado, assim, de perfil. E aí, quando estava chegando mais nos dias, a Raquel não dava para ir à igreja, porque a gente ia de ônibus, e o nosso ônibus ia muito cheio até a igreja. Então eu ia com a Gemima. Colocava a Gemima no braço e começava a cantar, alegrei-me quando me disseram. Lá no dia de semana, à noite, entrava naquele ônibus em pé, Gemima no meu colo, segurando ali em cima, e ninguém dava lugar. Ninguém dizia assim, ó, senta aqui. Mas o azar era meu, que eu peguei um ônibus cheio com a menina, tinha que levar até o final. Mas aí quando ia no ponto, parava no ponto do ônibus assim, eu via uns filisteus com os Monza, naquela época o Monza era o carrão, parado assim, um cigarrão todo tamanho, e eu falava assim, Senhor, eu aqui, um filho do Senhor, nesse ônibus lotado, e esse filisteu aí, no ar-condicionado, ali, eu aqui, meu Deus do céu. E aí naquela hora, irmãos, eu orava pedindo a Deus um carro, eu entrava numa intercessão assim, que eu vou dizer uma coisa para vocês, não ficava anjo sem pôr a mão no ouvido, que eu fazia barulho. E eu ia orando, mas orando assim em espírito, não falava, não podia falar ali dentro do ônibus. Aí um daqueles dias, quando eu desci já no ponto nosso, para a gente caminhar um pouco para chegar à igreja, eu fui passando assim, a Gemima no meu colo, olhou para o céu e falou assim, papai, o papai do céu mandou dizer que a porta do carro está fechada.
E eu ia ali caladinho orando por um carro. E ela no meu braço me dá esse recado. Irmãos, quando ela disse isso, eu comecei a chorar. Porque eu senti que Deus estava usando a Jemima para falar comigo. E ela perguntou: papai, por que você está chorando? Eu falei: porque esse carro já existe. Já tem uma porta. E a porta dele ainda está fechada. Mas o carro já existe. Já tem carro. Então eu falei: da agora em diante eu só vou aguardar a porta do carro se abrir. Isso era meio de setembro, mais ou menos. Quando foi na primeira semana de dezembro, a porta do carro se abriu e eu entrei nele e fui muito feliz com aquele carro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ganhei um carro. E foi o Senhor que me deu. Então, muitas vezes, irmãos, a gente para de orar quando o Senhor falar assim: não ore por isso, eu não vou dar. Não fique contando para os outros o que você está falando com Deus. Não seja fofoqueiro de sua oração, porque você corre o risco de pegar uma pessoa que está meio atravessada, dê uma topada e vai contar: que é isso? Você está pedindo uma coisa dessa? Que negócio é esse? Não é assim que se pede, não. Não conte para ninguém. Não fofoque sua vida de oração. Você está falando com o Senhor? Fique quieto. Principalmente se você estiver orando para o marido se arrumar, se consertar. Nunca conte isso para ele. Eu estou orando a Deus para Deus dar um jeito em você. Não fale isso para ele, não. Fique quieto. E quando Deus der o jeito, nem fala que você estava orando. Fique calado. Só dê um glória assim no canto da boca. Mas quando a gente ora, a gente vê os resultados. Abraão orou por Ló e Deus mandou o anjo em Sodoma e tirou Ló e sua família de lá. Moisés orou por Israel quando estava pelejando contra os amalequitas e Deus trouxe vitória para Israel. Elias orou lá no Monte Carmelo, pedindo que descesse fogo do céu, e o fogo desceu. Daniel orou por Jerusalém, e Jerusalém foi restaurada. A igreja orou por Pedro na prisão, e Pedro foi liberto. E você? Quantos testemunhos você tem para contar? Quantas coisas você já pediu a Deus e já obteve? Em terceiro lugar, devemos orar, porque quando oramos, nos alinhamos com a vontade de Deus. Porque aqui está uma coisa interessante. Muitas vezes a gente começa a orar por determinado assunto, e a gente vai caminhando, e a nossa oração começa a ir mudando, e se ajustando, se alinhando à vontade do Senhor. Porque a Bíblia fala que se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos atender. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade. A tua vontade. E meus irmãos, se Deus fosse ouvir uma dona de casa, depois que ela assiste um programa de televisão e passa umas 3 propagandas dos últimos eletrodomésticos que saíram: ah, Senhor, eu quero esse liquidificador. Eu não preciso nem ligar ele, é só pensar lá na cama, não é? Que eu quero que ele faça isso para mim, e quando eu chego na cozinha, ele já está lá batendo, já prontinho com aquilo que eu pedi. Eu quero isso. A gente muda muito a nossa oração. Às vezes a gente quer isso hoje, amanhã já não quer mais isso, quer aquilo, depois, não, eu quero aquilo. E nem sabe de muitas vezes o que é que a gente quer. Mas é importante que quando começamos a orar sobre determinado assunto, nós não temos uma compreensão clara da vontade de Deus naquilo. Mas na proporção em que nós oramos,
nosso ser vai sendo quebrantado e nossa sensibilidade e percepção das coisas de Deus vão aumentando. Assim começamos a compreender com mais nitidez a vontade de Deus para aquilo em particular. Devemos nos harmonizar com a vontade do Senhor. A resposta acontece. Esse alinhamento com a vontade de Deus. Algumas vezes eu fui orar por uma família e a irmã disse: pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa, tem que orar pelo meu marido, porque meu marido, depois que eu fui à casa, conversei e ouvi, eu virei para a irmã: é você que está precisando de oração. Você que é o problema. É muito interessante a gente ir se ajustando, a gente vai se alinhando. Às vezes você imagina que o problema, a raiz do problema seja aquilo, mas Deus sabe onde é que está a raiz do problema. E o Senhor vai tocar ali. O nosso coração vai sendo quebrantado e vai se tornando maleável para compreender, para entender a vontade do Senhor. Isso é algo muito importante, irmãos. Em quarto lugar, devemos orar porque quando oramos, usamos uma das armas espirituais mais eficazes. A oração é uma arma que Deus nos deu. E uma arma poderosa para destruir fortalezas. Muitas vezes a gente quer ir para a briga. E principalmente nessa época que nós estamos vivendo, há muita indignação na sociedade brasileira pelo comportamento dos nossos governantes, dos nossos juízes, e há uma inquietação. O Brasil está muito inquieto nesses últimos tempos, e a gente tem vontade de ir para a rede social e chegar lá e quebrar o pau. E a gente tem que ir lá, e vontade de chegar lá na frente do Brasil, em alguns lugares, com a metralhadora, ou então um avião descer lá 10 toneladas de bomba e soltar em cima. Tem um pastor que ele fala, e ele vem, e ele fica, olha, se vocês aí não procederem, eu vou contar para os evangélicos o que vocês estão votando aí. E ele vem, e ele fala de um jeito, ele termina de falar, eu fico angustiado. Me dá angústia. Fico pesado. Enquanto que a Bíblia fala, onde está o Espírito de Deus, aí está o quê? Liberdade. Quando o Espírito de Deus está agindo, traz o quê? Paz, traz frescor, traz alegria. Você ouve, você fica pesaroso, angustiado. Meus irmãos, nenhum de nós no Brasil sofreu o que os apóstolos sofreram. Imagine só, Pedro e Tiago foram presos, o Tiago foi decapitado, o Pedro não foi. Deus mandou um anjo e tirou o Pedro da prisão. Aqueles homens saíam para pregar e não tinham certeza de se iam voltar para casa. Iam nas suas incursões missionárias, não sabiam se iam voltar com vida. Paulo foi apedrejado numa cidade e deram ele como morto, e arrastaram Paulo pelo pé e jogaram fora da cidade. Ele estava desmaiado. E achavam que ele já estava morto, e jogaram para fora da cidade. Aí Paulo levanta daquilo cheio de hematomas, cheio de dores, e o Senhor fala com ele, levanta e volta, que tem muita gente nessa cidade para ser salva. E estava lá Paulo de novo. Nenhum de nós hoje sofreu ainda como aqueles irmãos sofreram. Mas no Facebook do apóstolo Paulo,
não está lá ele xingando César, xingando fulano, xingando os governadores, e gritando, e falando, e vou contar para os crentes tudo que vocês estão fazendo. Tem uma raiva quando esses pastores entram nas redes sociais e se acham representantes meus. E vão para lá gritar e que vão falar, meus irmãos, a igreja resolve as suas questões na oração. Não é no grito, não é na revolta, não é de sair na rua xingando, principalmente quando se trata de autoridade. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a sermos submissas às autoridades, a respeitarmos as autoridades. Mas a igreja tem uma arma poderosa e eficaz. Você acha que o comunismo caiu na Rússia, na União Soviética, aquele império caiu, foi porque os crentes iam para a rua todo dia com faixa e gritava, e abaixa isso, abaixa aquilo? Não. A igreja foi perseguida, foi encurralada nos porões, ou nas florestas escondidos, para poder cultuar o Senhor. Muitos irmãos foram presos, mas aquele povo falava com Deus, aquele povo orava, e a União Soviética não resistiu ao poder da oração da Igreja de Jesus. Então veja a oração como a arma que Deus te deu. Ore! Você está sendo perseguido? Ore! Você está enfrentando uma luta muito grande? Ore! A maioria das coisas a gente resolve no joelho, não é na língua, não é no grito, não é do dedo em riste. Ore. Em quinto lugar, devemos orar, porque quando oramos, descobrimos que ela é uma chave para muitas portas. Muitas portas estão diante de nós. E a oração é uma chave que cabe em muitas portas para que elas sejam abertas. De repente, está tudo fechado. Não tem como você andar, não tem como você ir para frente, está tudo fechado à sua frente. Comece a orar, as portas vão se abrindo. As portas vão se abrindo, louvado seja o nome do Senhor. É uma chave poderosa que abre portas. Eu me lembro, o meu papai, meu irmão mais novo estava aqui em Belo Horizonte e estava vivendo uma situação de emprego difícil e passando alguns problemas. O papai e a Iraci vieram aqui e levaram meu irmão de volta para a Vitória da Conquista. Um moço inteligente, um moço bonito. Ele é lindo. É o irmão que mais parece comigo. E meu pai falava assim: Senhor, abre uma porta para o Jefferson. Senhor, abre uma porta para o meu filho. Senhor, abre uma porta para o meu filho, Senhor. Meus irmãos, o Senhor abriu uma porta para o meu irmão no segundo andar da nossa casa, aliás, o primeiro da parte de cima, onde ele tem o quarto dele, onde ele dorme. Irmãos, lá do quarto dele, deitado na cama dele, com um computador na mão, ele fala com o mundo inteiro. E ele começou a ganhar dinheiro. Hoje, a situação que meu pai está vivendo e tudo isso, eu falei assim, olha, eu quero ajudar, como é que aí? Ele fala, ele me chama de tio. É meu irmão do segundo casamento, me chama de tio. Tio Gênesis, ou então me chama de pastor. Pastor, precisa se preocupar. Deus já proveu isso aqui para a gente. Então o papai tem tudo do bom e do melhor.
Ah, porque nessa pandemia vai ficar difícil comprar as coisas. Ele comprou um freezer horizontal de 2 tampas. E você abre, levanta aquele freezer, ele está até a tampa. Abarrotado. As coisas para o papai, que precisa comprar, isso, aquilo. Sempre o melhor. Ele disse, Deus me proveu para nessa hora eu poder ajudar o nosso pai. Meu irmão, tio Gênesis, não se preocupa com isso não. Aqui está tudo sob controle. As orações do papai abriram porta para o Jefferson, lá em casa, na casa do papai mesmo. O Jefferson trabalha em cima. Tem dias que eu estou lá dormindo, aí eu acordo de madrugada para ir no banheiro ou beber uma água, alguma coisa, escuto ele conversando lá, a luz ligada, acesa. Eu falo, Jefferson, você trabalha de madrugada? Eu falo, não, tio Gênesis, é que eu estou fazendo serviço para uns chineses e o horário deles é diferente dos nossos. Então, eu tenho que conversar com eles. Então, ele falou assim, às vezes chega lá, 2 horas da tarde, ele está dormindo. 9 horas da manhã, ele está naquele sono. Mas ele passou a noite inteira com seus clientes, conversando com eles e resolvendo as situações. O fuso do horário do mundo é todo complicado. Oração abre portas. É uma chave que abre portas. Em sexto, mas não é o último lugar, é o sexto só, porque há muitas outras coisas que podiam ser ditas aqui. Devemos orar, porque a oração é um mandamento apostólico. O apóstolo nos deu uma ordem. Orem sem cessar. O nosso Senhor Jesus Cristo também diz, orem e vigiem. E nos contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca esmorecer. Ore. Ore. Muitas vezes nós não entendemos as razões porque muitas orações nossas não são respondidas. Muitas orações não são respondidas. Mas muitas orações são respondidas. O apóstolo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 6 e 18, depois de ele falar sobre a armadura de Deus, ele conclui dizendo assim, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar não é uma mera opção, é um mandamento para nós, seguidores de Jesus. Precisamos orar e orar sempre. A igreja precisa se reunir para orar. Se é uma coisa que muitos de nós precisam aprender, é reunir para orar. Tem pessoas que, hoje é o quê? Reunião de oração. Hoje eu não vou não, reunião de oração. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. 2020, para nós, embora as perdas que nós tivemos, e elas são irreparáveis, mas 2020 foi o melhor ano da nossa igreja. Por incrível que pareça. Irmãos, esse vírus me trouxe assim um benefício. Eu pude nos ver sendo testados. A igreja sendo testada. Mas a igreja sobreviveu. E ela melhorou. Ela até cresceu. E uma coisa interessante. A bondade, a misericórdia, a graça do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas somos um povo que todos os anos lê a Bíblia.
Isso fez diferença nessa hora, irmãos. A leitura da Bíblia. E somos uma igreja que todos os meses oramos uma semana. Você pode pensar em cada semana como fosse uma gotinha, poucas gotas de chuva. Você chega aqui na nossa oração, você não vê o reteté, você não vê ninguém, você não vê tapete de fogo, não vê muita gritaria, aquela coisa arada toda. Vê irmãos sentados, simples, quietinhos, fazendo sua oração, falando com Deus. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Nossas orações já há muitos anos, uma vez por semana, tem mantido essa igreja de pé. Tem mantido a igreja do Senhor de pé. Eu fiquei feliz quando nós passamos 2020. E eu fiquei olhando assim, 2020, a gente sobreviveu. Quando passou o ano, eu falei, gente, esse foi o melhor ano da nossa história. Eu vi como foi bom a gente dedicar tempo para ler a palavra e dedicar tempo para a gente orar. Ah, mas o irmão fulano quando ora é tão fraco quando ora. Irmãos, quem foi que disse que você tem que ser forte quando ora? Ah, trovão! Mas como é importante nós aprendermos que precisamos reunir para orar. Ah, mas eu gostaria que a igreja reunisse para orar por mim, pelos meus problemas, porque eu não me preocupo com isso não. Tem um texto lá na Bíblia que é um salvaguarda para todos nós. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus resolveu os problemas de Jó. Mas você está orando pelas pessoas e você fala, eu que estou precisando. Não se preocupe com isso não. Ore pelos outros. Que Deus cuida do que é seu. Deus cuida do que é seu. Nós devemos orar sempre e nunca esmorecer.